Agora, meu amigo Jefferson Viana, há quanto tempo que você está no meio político? Eu falo que, como aquela frase do Bertolt Brecht, que o homem é um ser político desde o nascimento. Né? Mas envolveu política, fui presidente de Grêmio Estudantil com 16 anos de idade no Liceu Nilo Peçanha, onde eu cursei o ensino médio. E envolvimento com política partidária, propriamente dito, foi a partir de 2014, ali na eleição do Aécio Neves contra Dilma Rousseff. E posteriormente, nos movimentos de pró-impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, acabei conhecendo o Jordi enquanto era pré-candidato a vereador. Pude colaborar na sua vitória na eleição de vereador e comecei a trilhar uma trajetória política do lado dele, a qual tenho muito orgulho. Pessoas que ganharam o governo, né? Ganharam assim, e veio logo essa pandemia, tomaram um prejuízo tremendo, né? Sim. Não foi fácil comandar um país. Eu não estou falando, foi pelo mundo, né? Isso aí foi pelo mundo. E com esse coronavírus. Exatamente, José. A gente vê um cenário onde o país vivia uma retomada econômica, já vivia em 2019 uma recuperação da credibilidade do Brasil no exterior. O índice Bovespa, que é o índice da Bolsa de Valores relacionados à atração de investimento no Brasil, batia recordes atrás de recordes. E inclusive o dólar começava a cair e o mundo, especialmente o Brasil, começou a sofrer os danos econômicos da pandemia, que foram acelerados principalmente por políticas de isolamento social tomadas por governadores e prefeitos Brasil afora de maneira totalmente irresponsável, visando agradar meia dúzia de assessores e parcela de veículos de mídia que fazem oposição sistemática ao governo federal e que enxergam que numa possível atravancamento econômico conseguirão destruir a gestão federal, botando a pecha de responsáveis. O que eu sinto aí, que eu vejo, só querem destruir, ninguém pensa em realmente ajudar, se unir, nada disso. Infelizmente, porque a gente sabe que para uma família, uma dor já é uma perda de um parente, de um familiar, já é muito. Já é muito, verdade, concordo plenamente com você, mas fazem política em cima disso. Aí aproveitam, querem de qualquer maneira. Aí criaram a CPI do Covid. Olha, a CPI do Covid era para investigar quem? Investigar os governadores que sumiram com dinheiro. Inclusive, José, a gente teve a prisão do secretário de saúde do estado do Amazonas, aquele mesmo estado onde o governador, no auge da pandemia, comprou respiradores e uma adega. Aí, tá vendo? Então, uma adega, uma respiradora, aí é que tá, isso é que tem que ser investigado, e eles não querem sentar. Ribamar acabou de falar aí sobre isso, os governadores não querem sentar lá na CPI, né? Estão tentando fugir de qualquer maneira. Mas vamos sentar, né? Sim, a gente está vivendo. A composição da CPI é totalmente inquisitória. Você tem um opositor do governo presidindo a CPI, que é o senador Omar Aziz. Você tem um outro opositor, que é o mais grave, que é pai de governador, que é o senhor Renan Calheiros. E tem sido palanque ali para pessoas como Randolfo Rodrigues, Mara Gabrilli e Rogério Carvalho, que fazem oposição sistemática ao governo. Se não é ali o papel ali, muitas vezes, do senador Eduardo Girão, do senador Marcos Rogério, do próprio senador Flávio Bolsonaro, do senador Luiz Carlos Reis, a oposição de defender que a investigação seja ampla, ela não seria tomada, simplesmente seria um tribunal inquisitório, onde o senador Omar Aziz e o senador Renan Calheiros queriam incutir ilações em cima de pessoas com alta credibilidade, como a médica Elise Yamaguchi, como o ex-ministro Eduardo Pazuello, a doutora Maíra Pinheiro também, que sofreu um tribunal inquisitório em cima dela na audiência realizada na semana passada. O espanto é aquele senador, galera, você vai sair preso. Quem tinha que sair preso era ele, rapaz. Pela ficha criminal do Omar Aziz e do Renan, quem deveria sair preso eram os dois. Né? Os dois. Olha, o que esse presidente foi cercado tudo quanto é lugar para tentarem tirar ele, procuram de tudo para tentar tirar ele. Agora, tem outras coisas, estou vendo aí alguns aumentos aqui e ali, mas, estrada está sendo construída, ninguém divulga isso. Pelo Exército Brasileiro, está construindo estradas e mais estrada aí. Mas ninguém divulga isso. Tu já viu isso sair na mídia? A gente teve que ver uma jornalista da CNN meio com voz de luto ao noticiar o aumento de empregos no país recentemente. A jornalista Daniela Lima, mesma que disse que infelizmente só um policial morreu na incursão da Polícia Civil no Jacarezinho, disse que infelizmente ia dar notícia boa porque o Brasil tinha um saldo positivo de 120 mil empregos gerados no mês de abril. Olha só, aí é brincadeira, cada coisa que acontece. E você, como assessor parlamentar do deputado federal Carlos Jordi, eu vi lá junto com o presidente, né,
pessoal de motocicleta, no Rio de Janeiro, não é isso? Sim, ele esteve lá, né? Sim, o Jordi é um soldado fiel do presidente Bolsonaro, se elegeu vereador já em Niterói em 2016 com o apoio dele. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe parlamentar desde esse mandato, inclusive mandar um abraço para ele, agradecer toda a oportunidade, todo o carinho que ele teve comigo em apostar em mim lá atrás, e que eu sinto muito orgulho de ser um soldado dele, um soldado do presidente Bolsonaro na Câmara dos Deputados, defendendo o projeto de reconstrução nacional que saiu vitorioso nas eleições de 2018. Certo. Bom, conforme eu anunciei, eu liberei o telefone aqui para os ouvintes. Vamos ver quem é o primeiro ouvinte aqui. Claro. Fazer uma pergunta a você. Alô, boa tarde, com quem eu falo? Boa tarde, Zé. É nós. Ah, você voltou. Pode falar. Faz a pergunta aí para liberar. Como vai. Diz o outro, eu voltei. Boa tarde, Zé. Boa tarde. Boa tarde. Como é o nome do menino do nosso Jefferson Viana. Jefferson Viana. Boa tarde mais uma vez, Jefferson. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, mas eu já tinha dado boa tarde antes. Da outra vez eu não estava ouvindo, mas boa tarde é sempre bom. Sim, bom, que o dia seja bom. Eu gostei do que ele falou, a gente já nasce político. É isso aí. A política, você quando está escovando o dente é um tipo de política. Existem diversos tipos de política na nossa vida. É isso aí, a gente tem, tá certo. Eu sou um cara que eu gosto muito da democracia, eu acho muito legal. Estou gostando de você. Obrigado. Aquilo que você acha certo, você deve ter os seus motivos para achar certo, né? A sua situação, você já vem de muitos anos de política, então, quer dizer, você já tem uma base para você ter um idealismo dentro da política, né? Só que nós estamos vendo no Brasil umas coisas que estão sendo realmente vivas esses últimos anos, depois que o governo militar de 64 saiu, que passou para os civis, nós tivemos muitas coisas que aconteceram negativas para esse país. Eu não torço contra, como o Zé mesmo falou, eu fico muito triste quando eu vejo o presidente Bolsonaro, votei nele, nos dois turnos. E te digo mesmo, eu não sei se voto em 2022. Eu vejo as coisas que estão acontecendo no governo, vejo. Só que o que eu vejo também? Eu vejo que, por exemplo, às vezes o cara se aborrece e perde a cabeça. Não, se eu quiser me aborrecer e perder a cabeça, eu tenho que continuar sendo cidadão. Lá no bar, eu posso me aborrecer, xingar o cara, ele me xingar. Mas eu, como presidente da República, de um país gigantesco como é o Brasil, eu tenho que ser um cara equilibrado. As minhas atitudes, elas têm que ser atitudes firmes no sentido que o meu povo se sinta seguro, para que não haja aquilo que o Zé colocou na crônica dele hoje, muito boa, por sinal, que causa as angústias que nós estamos passando. A CPI, o Renan Calheiros, ele tem milhares de processos. Quem segura esses processos? A gente tem que saber isso aí também. Tem que se haver até uma CPI, uma sindicância, para que seja averiguado isso. Uma CPI, já tem um pedido lá no Senado, não sei se é no Congresso, no Senado ou na Câmara, a CPI da toga. Tem isso também, e tem alguém com um bumbum bem largo, que está sentado em cima dos processos do Renan, dos processos disso, daquilo outro. Isso são coisas que essa renovação nacional... Posso responder? Eu acho que as questões já levantou, senão a pergunta vai ficar muito longa. Deixa eu só colocar e vou te achar... Vai rapidinho aí, para ele responder. Eu estou falando. Por exemplo, a última coisa para colocar, a privatização dos Correios. Por exemplo, os Correios, eu não sei, outro dia eu estava conversando com um rapaz que é funcionário do Correio, eu perguntei, mas por que privatizar os Correios? Já que os Correios, tudo que você vai fazer, um selo que você vai usar nos Correios, você paga. Tudo é pago. Os Correios não tem, não sei qual é a verba pública que entra na situação dos Correios. Eu sei lá, eu não vejo. Você me explica para a população que está te ouvindo, claro, está nos ouvindo. Total explicação. Você é um soldado, realmente, você é um soldado, você é um cara que
realmente está aí e eu tenho certeza que você vai ser de grande valia para a gente. Um abraço para você, um abraço para todos. Valeu, Ribamar. Tá aí. Vou começar respondendo por partes a pergunta do Ribamar. A questão, eu entendo perfeitamente a questão do João Pante, do presidente, mas eu me coloco muito também no lugar da figura do presidente Bolsonaro, de ser achincalhado todo dia por grandes veículos de imprensa, por opositores, e aquela situação que eu sempre digo. Você não vai conseguir reeducar um homem de quase 70 anos de idade criado dentro de um quartel. Então, e todo mundo em 2018 votou no Bolsonaro com esse estilo rompedor, como diz o Roberto Jefferson. Sobre a questão do que envolve os Correios, é um caso sui generis na economia mundial, que é o único monopólio que dá prejuízo. Hoje os Correios é uma empresa que ela tem um funcionário, 2 diretores a cada um funcionário. Nenhuma empresa no mundo, seja de todo e qualquer setor, sobrevive com uma folha salarial tão pesada. E além disso, vamos lembrar que 2 dos grandes esquemas de corrupção da antiga gestão do PT vieram dentro dos Correios. O primeiro foi o mensalão, e o segundo foi o rombo gerado no Postales com a compra de debêntures de países com economia totalmente ruim, como a Argentina, Venezuela e Cuba. E não à toa, os funcionários dos Correios e até os aposentados pagam até hoje essa conta com descontos nos seus salários para cobrir o rombo do Postales. A privatização se faz necessária para trazer eficiência para o setor postal brasileiro, aumento de competitividade, aumento de empresas que podem operar, porque vamos lembrar que os Correios operam no Brasil sobre o regime de monopólio, e com isso você tendo empresas, por exemplo, o setor postal como DHL, Amazon, consequentemente você tem uma maior geração de empregos. Porque hoje, você para entrar nos Correios precisa fazer um concurso público que é muito restrito. No momento que você tem 20 a 30 empresas operando no setor, você tem naturalmente uma geração de emprego e levando dignidade realmente às pessoas e levando um serviço muito mais barato, um serviço de muito melhor qualidade, que as suas encomendas, suas cartas não fiquem presas numa central de distribuição por preguiça de certos funcionários. E não é fácil. Bom, eu digo, na minha opinião, sou a favor das privatizações. Por exemplo, a linha amarela está privatizada. Tem lá pedágio e tudo. Você passa a estar um tapete. Vem para a linha vermelha. À noite é o maior perigo, tudo escuro, não tem marcação de estrada, você não sabe para que lado tu está indo, o carro quase batendo um no outro, uma escuridão tremenda. Abandonado. Quem comanda a linha vermelha, a manutenção, é a Prefeitura do Rio de Janeiro. E a linha vermelha está largada. Uma buraqueira tremenda, sem marcação, sem luz. Aí é que está o negócio. Compara o governo, a gestão federal com a gestão de estados e municípios. Enquanto o ministro Tarcísio vem fazendo uma grande gestão relacionada à parte de rodovias e estradas no Brasil, fazendo inúmeros pregões, inclusive com arrecadação de ágio desses pregões nas estradas do país afora, o Estado continua segurando o modelo de estradas e vias na mão dele e, consequentemente, a gente é só comparar o Estado hoje de boa parte das rodovias federais e com as estradas mantidas por estados e municípios. É só fazer a comparação e você vê onde há gestão e onde não há. O clima de Brasília, quando tu vai lá, é muito seco, não? Sim, mas embora como a gente fica de manhã até a noite dentro da Câmara dos Deputados e despachando os ministérios, boa parte do tempo a gente acaba nem sentindo o clima seco de Brasília. A climatização dos locais. Fica a semana toda lá ou age mais aqui no Rio? Devido à pandemia, a gente tenho ficado mais aqui trabalhando em regime de teletrabalho, mas com a mesma seriedade de estar trabalhando lá na Câmara dos Deputados. Certo. O Carlos Jordi é qual partido? O Jordi, ele está no PSL, se elegeu pelo PSL, foi inclusive um dos deputados que no racha do PSL em 2019 se posicionou ao lado do presidente Jair Bolsonaro, teve prejuízos inclusive por isso, mas é aquela situação, a gente melhor manter os nossos princípios do que abrir mão deles em troca de possíveis benefícios. É verdade. Bom, vamos voltar ao telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde, Carlos, tudo bom? Tudo bem, quem está falando? É Luiz Carlos. Luiz Carlos, fala mais perto do teu telefone, que tua voz está lá em... Você está ligou de Brasília e está falando lá em São Paulo, meu filho. Chega até o teu telefone. Eu estou em Campo Grande mesmo, estou longe mesmo. Está longe do telefone, né, meu filho? Fala aí, Luiz Carlos. Glória a Deus. É isso aí, eu queria fazer uma pergunta sobre, assim, o Bolsonaro. Tudo bem, eu não sou partidário a ninguém, nem Bolsonaro, nem a direita, nem a esquerda.
Eu gostaria que o Brasil funcionasse uma coisa boa. Queríamos que fosse uma coisa boa. Funcionasse hospital, educação, tudo assim, na maneira do possível, porque a gente sabe que nada é perfeito, né? Nada é perfeito. Mas se tivesse assim, uma condição de melhorar as coisas, os hospitais a gente sabe que já vem na decadência antes da pandemia. Então, ajudou a pandemia com a decadência. Então, piorou tudo mais. E aí que veio os hospitais federais, Bom Sucesso, Andaraí e outros hospitais. Eu achava que o Bolsonaro, ele devia olhar mais para os hospitais, para os aposentados, para os pensionistas. Tudo bem que está dando auxílio aí às pessoas que são necessitadas. Mas assim, os pensionistas, eles também precisam de ajuda. Ele podia assim, botar o 14º, já que está adiantando o 13º, que na verdade não dá para nada, é só para pagar o remédio, não dá para ficar devendo. Eu achava que ele podia olhar para essa parte também e poderia ser mais educado, porque ele é muito mal educado, né? Ele veio de uma área de militarismo. Mas militarismo, se a pessoa tem cultura, a pessoa não tem tanta ignorância não. Se a pessoa estudou, tem um grau de estudo, a pessoa tem que ter educação. Tudo bem, eu não tenho nada contra ele. Mas eu acho que ele fala muita besteirada. Ele precisa mais se colocar no lugar dele. Tá certo. Tá falado, ele vai te responder. Eu não sou partidário a ninguém, vou te dizer a verdade. Certo. Pelo contrário, eu nem voto mais que eu sou deficiente visual, para ser meu tipo de eleitor. Mas se eu fosse votar, eu não ia votar em partido nenhum, sinceramente, porque nenhum deles fazem nada. Eles tentam fazer o que? Um paliativo. O paliativo deles, que nem outra fez aí da Sardis, que é voltar o pagamento no segundo dia útil da prefeitura, e até agora ele não fez nada. Minha esposa é da prefeitura, o salário está sempre atrasado, ela está sempre pagando as contas atrasadas. Por quê? Por causa desses caras aí. Tá bom então, Luiz Carlos. Aí tem que pagar a conta, tem que pagar a conta atrasada, que vem cobrando, né? Porque não paga na data, mas é verdade. Valeu, Luiz Carlos. Ele vai te responder, viu, Luiz Carlos? Valeu, meu irmão. Luiz Carlos de Campo Grande. Fala aí. Vamos fazer a resposta por partes do questionamento do ouvinte. Inicialmente, ele falou da questão do presidente ser um pouco grosso, mas é aquilo que eu expliquei pro ouvinte anterior. Você tem uma cabeça criada dentro de um quartel, você todo dia você tá com, digamos assim, com aquela expressão com a bunda na janela, tomando pancadas de todos os lados. E eu acho que ninguém tem sangue de barato, sendo que uns tem um pouquinho mais do que outros em relação a isso. Sobre a questão da saúde, a gente está acompanhando, a gente teve a prisão do secretário de saúde do Amazonas, a gente teve um governador cassado no Rio de Janeiro, por causa exatamente disso. O governo federal envia o recurso da saúde e o recurso é superfaturado. O governo federal faz a sua parte de enviar os recursos para estados e municípios, e a gente assiste o roubo desses recursos. Já vivemos prisões relacionadas a desvio de saúde no Rio de Janeiro, em Pernambuco, no Amazonas, em Santa Catarina. A gente vem assistindo, infelizmente. Sobre a questão que envolve, ele falou da própria questão do Eduardo Paes, da promessa, a questão salarial. O Eduardo Paes prometeu muita coisa na eleição que não podia cumprir. Porque vamos lembrar que o Paes endividou a prefeitura para se fazer a Olimpíada em 2016, deixou a conta para o prefeito Crivella, que tenha paixões pelo prefeito Crivella ou não, é fato dizer que o prefeito Crivella passou 4 anos com a prefeitura praticamente perdulária, sem recurso, porque o Eduardo Paes esgotou toda a capacidade de endividamento da prefeitura para se fazer a Olimpíada. E não à toa a prefeitura em 2019, ela chegou a entrar em dezembro em default. O que seria o default? Seria simplesmente a prefeitura decretou moratória. E o governo federal fez um repasse na época de 120 milhões de reais para impedir que a prefeitura continuasse em default. E o Eduardo Paes sabia que não poderia cumprir certas promessas porque ele deveria manter o regime de recuperação fiscal da prefeitura do Rio, que ele mesmo causou. E sobre a questão que envolve os aposentados e pensionistas, o governo federal vem recuperando a questão que envolve as aposentadorias. Houve uma reforma da Previdência, que estamos no regime de transição e que no médio prazo, daqui a 8 anos, quando a transição entre o regime atual para o regime de capitalização ser feito estamos nessa transição, a tendência é que o valor das aposentadorias tenha um aumento de poder de compra por causa do regime de capitalização que
foi desenvolvido. Hoje você paga a sua aposentadoria na esperança que seus filhos e netos paguem a sua. Isso vai acabar daqui a 8 anos. Aquele recurso que você pagou, foi descontado do seu salário, vai ser usado para sua própria aposentadoria. E, consequentemente, isso acaba com um déficit previdenciário que acaba corroendo até as próprias contas públicas, porque você tem que tirar dinheiro de saúde, de educação e de áreas muito de defesa nacional e de outras áreas e deslocar para fazer o pagamento da folha de previdência. Aí é que mora o perigo, né? Realmente, aí é que mora o perigo. Ô Jefferson, falamos sobre isso. Agora, como é que você viu essa criação da CPI? Essa CPI foi criada totalmente de maneira atabalhoada, porque os senadores Jorge Cajuru e Alessandro Vieira, o senador lá de Sergipe, acho que o povo deve gostar muito dele lá, só que não, eles tentaram ingressar com a CPI no Senado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, orientou que eles não abrissem por ela gerar um precedente chamado perigoso para governadores e prefeitos. Todavia, eles decidiram ingressar no Supremo Tribunal Federal e o ministro Luiz Eduardo Barroso autorizou a abertura de CPI, atropelando totalmente o processo legislativo. E, consequentemente, com a formação dessa CPI, acabou se colocando a maioria de parlamentares no Senado de oposição, que vem fazendo praticamente um tribunal inquisitório dentro da comissão. A gente vê senadores desrespeitando a doutora Maíra Pinheiro, desrespeitando a doutora Anísia Yamaguchi, desrespeitando o Eduardo Pazuello, desrespeitando o ex-ministro Nelson Teich. E quando vai alguém que não é vinculado ao governo, como aconteceu com o diretor do Instituto Butantan, o Dimas Covas, ele é praticamente endeusado pelos senadores. E se você for ver a ficha de cada um, dá vergonha. A gente tem o Omar Aziz, que a mulher está indiciada por desvios de saúde. O próprio Omar Aziz já foi denunciado por pedofilia. A gente tem Renan Calheiros com 46 processos. A gente tem Randolfo Rodrigues citado na lista do Odebrecht. É mais ou menos como se o poste estivesse mijando no cachorro. A gente vê gente com a ficha suja querendo agir de maneira totalmente inquisitória contra o governo federal, que vem agindo de maneira totalmente correta na condução da pandemia, enquanto governadores e prefeitos utilizam de maneira malversa o recurso público que foi enviado para combate à pandemia, que inclusive gerou um endividamento na relação à arrecadação de dívida do governo federal, que estava em 70%, foi para 133%, mas que ontem a gente teve a grande notícia por parte do Banco Central que a relação de arrecadação de dívida do Brasil caiu de 133% para 86%. Isso significa que o Brasil já está começando a colocar a casa em ordem após essa tragédia que é o coronavírus. Isso é importantíssimo. Mas o pessoal tá com medo de fazer alguma pergunta política? O telefone aqui não para, tá devagar, hein? Agora, meu amigo Roberto... rapaz, já ia te chamar de Roberto Jefferson. Um abraço ao ex-deputado Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, um grande soldado. Grande soldado mesmo, ele. Roberto Jefferson. Conheci lá em Brasília quando eu fui gravar com ele mesmo. Gravei com o Moreira Franco na época e com o Roberto Jefferson. Eu gostei muito de Brasília, ali é muito grande aquilo ali, né, rapaz? Eu falei no início, clima seco, eu achei um clima bem seco. Mas Brasília é uma cidade administrativa, a gente vai lá pra missão, como se fosse indo pra guerra. O estado do Rio de Janeiro elege 46 soldados para defender os interesses do estado em Brasília, e a gente tá na assessoria parlamentar, faz parte, digamos assim, dessa tropa. Tropa que vai lá para Brasília defender os interesses do estado do Rio de Janeiro. E no caso do Jordi, como parlamentar governista e soldado fiel do presidente Bolsonaro, defender também que o governo possa governar em paz. Certo. Agora, Jefferson, como é que você viu esse lance que as pessoas ficam falando sobre querem um voto impresso? Muitos querem um voto impresso, outros não. Eu sou a favor do voto impresso. Não vai me tirar da cabeça. Se você vai em qualquer loja, qualquer lugar, passa o teu cartãozinho lá, sai aquele papelzinho que tu guardou, porque também teu voto lá, votou, saiu o papel, tu ia levar para casa. Votei em Beltrano. Certo? Sim. Eu sou a favor do voto impresso. E você? Me fala sobre o voto impresso. Sou totalmente favorável à medida. A gente tem que trazer cada vez mais transparência para o processo eleitoral brasileiro. Fazer que o sistema eleitoral brasileiro seja cada vez mais virtuoso e que o eleitor confie no sistema eleitoral. E o sistema eletrônico já viu diversas notícias do próprio Tribunal Superior Eleitoral que
que urnas já foram hackeadas nesses testes. Então a gente precisa trazer uma maior confiabilidade ao sistema eleitoral para evitar o que a gente assistiu, por exemplo, na Venezuela, onde simplesmente onde é um dos poucos países do mundo tem o voto eletrônico puro e o Maduro e o Chaves ganham as eleições com 90% dos votos. Agora, quais países que nós estamos na base do computador? Praticamente todos os países do mundo já adotaram o sistema de voto eletrônico com impressão. Praticamente todas com a impressão. E pelo projeto de lei da deputada Bia Kicis, que está na comissão especial na Câmara dos Deputados, a pessoa não vai poder levar o voto para casa. O voto vai ser impresso, vai ficar numa espécie de cápsula de acrílico. A pessoa vai poder olhar a cédula confirmando os votos, vai apertar o botão confirma, o botão verdinho, e ele vai cair numa urna inviolável. E só em caso de que se tem uma suspeita de disparidade é que esses votos em papel serão abertos. Assim como, por exemplo, nos Estados Unidos, que esse sistema de eleição do voto eletrônico com impressão, se a diferença ficar em até 2%, há recontagem manual por meio do voto de papel. Então, nos Estados Unidos agora tem o voto eletrônico, mas tem a conferência em papel, né? Exatamente, esse voto cai numa urna inviolável, que em caso americano, caso a eleição fique numa diferença de candidatos entre 2%, esses votos são recontados da base do papel. Então, isso que nós queremos, que você deu o seu voto lá, vem um papel lá, marcando, tudo bem que tu não leva para casa, mas você viu que votou. Até porque a questão de levar para casa, ela pode retornar o que a gente viveu no Brasil, ali na Era Vargas, que é o voto dos cabrestos, a pessoa levar o comprovante de votação para casa para mostrar em quem votou. Não, aí entra o tal de boca de urna. O cara quer ver realmente, você votou em mim, traz confere. Exatamente. Pode acontecer isso. Agora, como você falou, sai uma listagem que fica lá, tu sabe o teu voto, apareceu na listagem lá. Aparece numa tela de acrílico, o papel, você aperta e confirma, esse papel vai ser destacado e vai ser colocado automaticamente numa urna inviolável. Essa é a tecnologia que está sendo implantada, e vamos lembrar que o Brasil já deveria ter adotado esse modelo. Há muito tempo. Na reforma eleitoral de 2015, o então deputado federal Jair Bolsonaro aprovou a emenda criando voto impresso, mas na época o presidente do TSE, o José Antônio Dias Toffoli, alegou que não poderia aplicar pela questão de custos, que ficaria na ordem de 3 bilhões de reais. Porém, 3 bilhões de reais é o que os partidos políticos recebem hoje a título de fundão eleitoral para fazer as suas campanhas. Fundo eleitoral, né? Exatamente. Ué, muita grana, hein, rapaz? Muita grana para dividir por os partidos, não é isso? Exatamente, que esse recurso é dividido por meio do tamanho da bancada dos partidos na Câmara dos Deputados e no Senado. Ou seja, quem tem as maiores bancadas recebe cada vez mais recursos. Mas essa divisão é feita de acordo com o resultado eleitoral da eleição anterior. Antigamente existia só 2 partidos, que era Arena e MDB. Sim. Né? É MDB, né? E o Brizola dizia que era o partido do sim, o partido do sim senhor, né? MDB. É o MDB. Agora, não valeria a pena ter menos partido que tanto partido? Assim que tem partido aí que não... Tem gente que é muito partido nesse país, não é isso? Pois é, o Brasil já está acontecendo isso. Já está acontecendo isso no Brasil. Na reforma de 2017 foi aprovada a retomada da cláusula de desempenho eleitoral. O partido tem que bater, a partir da eleição de 2020, 2% dos votos nacionais e 2% dos votos em 9 estados. Inclusive, hoje eu escrevi um artigo no site Boletim Liberdade, o qual eu estreiei hoje como colunista fixo, explicando como funciona a questão da cláusula de desempenho. Já na eleição do ano passado, o PCdoB teve que se fundir com o PPL para bater a cláusula, o PHS teve que se fundir com o Podemos para bater a cláusula, e se o partido não bater essa cláusula, ele fica proibido de acessar o fundo partidário, proibido de acessar o horário eleitoral em TV, e os parlamentares eleitos por esses partidos, eles viram agente livre, digamos assim, usando a expressão do futebol, que eles podem se desfiliar do partido e se filiar ao novo, sem necessidade de perda de mandato por fidelidade partidária. Certo. Bom, caiu a ligação. Ligue de novo, hein? 2767-3333. Caiu a ligação. Tem que dar 2 toques para me entender que aí a ligação parte. Mas quer dizer... com isso já estão se unidos os partidos chamados nanico, o pessoal chama de nanico, partidos pequenos, né? Tem que se unir, porque se não unir... Então, torna a repetir,
é mais fácil ter poucos partidos do que ter esse montão de partidos que nós temos, né? Sim, Quantos partidos nós temos? O Brasil hoje tem 35 partidos políticos. Meu Deus do céu, 35 partidos. Mas a tendência é que se reduza cada vez mais com a cláusula de desempenho, que vai obrigando os partidos a se unirem em 2, 3 partidos para atingir a cláusula de desempenho e manter os seus direitos garantidos por lei. Mas pessoalmente foi o que eu falei no programa da Cristiane Guerra, há umas semanas atrás, inclusive um abraço a ela, colega aqui da Rádio Tropical. Amanhã é dia dela aqui na Tropical. Sim. Que o que acontece? Você não tem 35 ideologias partidárias. Você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, tem o Partido Republicano e o Partido Democrata. Na Inglaterra, o Partido Conservador e o Partido Trabalhista. Na Alemanha, você tem o Congresso Democrata Cristão e o Partido Social Democrata. Então, a minha opinião, não se faz sentido no Brasil, por exemplo, a gente tem 7 partidos de esquerda no Brasil, como a gente tem PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL, PSTU, PCO, Unidade Popular, Rede, Cidadania. Não há necessidade de você ter essa quantidade de partidos representando o mesmo espectro. No final das contas, com essa quantidade de partidos políticos, os partidos, em vez de defenderem um programa, uma ideologia para conquistar eleitores, eles acabam virando grandes cartórios. Verdade. É verdade. Agora, eu tenho uma pergunta aqui, mandaram aqui pela internet, Tereza Cristina de Vila Viçara manda aqui, ó. Votei no presidente Bolsonaro 2 vezes. Tô com ele e não abro, mas gostaria de saber por que ele não interfere nesses aumentos abusivos que estamos passando. Ele não pode? Quais seriam os aumentos para ter? Os aumentos que ela diz é do custo de vida, né? O comércio. Sim. Isso que ela quer dizer. Deve ser isso, eu calculo que seja isso. Sim, isso é infelizmente um momento transitório, que a questão graças à pandemia, a gente teve uma alta cavalar do dólar pela imprevisibilidade do próprio mercado. Mas o dólar já está caindo, já está em R$ 5,14. Já a tendência, até das próprias previsões, é que o valor do dólar chegue a R$ 4,00 até o fim do ano. Então, naturalmente, com a redução do dólar, a tendência natural é que o custo de vida, o custo das coisas, ele tende a cair, até porque o Brasil, pelo menos desde 2017, a inflação já está controlada. Desde a época do governo Michel Temer, a inflação já está em controle, que, como dizia o saudoso deputado Luiz Eduardo Magalhães, a inflação é o pior dos impostos em cima dos mais pobres, porque a inflação corrói o poder de compra, torna o pobre miserável. E isso, graças a Deus, já está controlado. O que a gente precisa é fazer que o Brasil tenha uma segurança jurídica para o investidor, para que se gere emprego, se gere investimento, e, consequentemente, com uma reforma tributária, um rearranjo da situação econômica que foi herdada de governos anteriores, a gente consiga, consequentemente, reduzir o valor, principalmente dos preços administrados pelo governo, questão do combustível, que acaba impactando, inclusive, no preço de alimentos, de commodities, e que o consumidor comece novamente a ter um poder de compra muito melhor. Eu sei que é difícil pedir calma para uma situação, porque a gente vive um cenário, infelizmente, complicado, mas eu tenho certeza que daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, que a gente vai estar conversando de um país que retomou, que vai estar de pé e que vai conseguir ressurgir da cinza, mesmo apanhando, mesmo sofrendo ataques, porque a gente tem uma equipe boa no governo, a gente tem uma equipe capacitada, que vem entregando a própria vida muitas vezes para entregar resultado. Então, como diz o ministro Tarcísio, o Brasil vai dar certo. Ela pergunta aqui, por que então as coisas não estão se ajustando? Deus ouça as suas palavras que você acabou de falar, aí mandou aqui no Zap. Infelizmente, reformas econômicas, a gente não sente o efeito delas no médio prazo. No auxílio emergencial, a gente inclusive sente porque é injeção de dinheiro no mercado, consequentemente, aquelas pessoas que não tinham poder de compra passaram a ter. Certo. Com isso, com o desenrolar dessas reformas, com o desenrolar do rearranjo econômico nacional, é que a população vai começar a sentir os efeitos lá na ponta, porque o governo Bolsonaro não é um governo populista, não vai ser um governo que vai aumentar a oferta de crédito como fez Lula em 2008, que em vez de tornar o pobre mais rico, ele tornou o pobre mais endividado, e hoje temos 1/4 da população brasileira no SPC. Não é fácil não. Agora vamos ao telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde, menino. Sabe quantas vezes eu liguei? 20 vezes, Tatu. Então aqui foi 21, agora eu liguei de novo. Quem tá falando? Jucineide de Nova Iguaçu. Jucineide. Boa tarde.
Fala com ele aí, com o Jefferson Viana. Eu quero perguntar a ele sobre que ele é qual partido? Ele é assessor parlamentar do deputado federal Carlos Jordi, do PSL. Tá bom. Tem que falar com o senhor primeiro? Mas fala, pode perguntar. Pode falar, fica à vontade. Olha só, como você acha que vai ficar isso tudo aí, entendeu? Porque tá uma bola de neve, né? E o que você fala assim? Que não sei se você está entrando agora, se já tem muito tempo, entendeu? Não sei nada sobre ti, como é que é? Passar aqui um panorama, mas já desde 2011 ele é envolvido com política desde 16 anos, trabalhando com o Jordi desde o primeiro mandato dele de vereador, consequentemente, lá em 2016, consequentemente, ele é deputado federal. E já ele observando a estrada e já está entrilhado nesse meio político, como dizia o saudoso Dr. Roberto Campos, um dos maiores homens públicos desse país, já, o sexo dos idosos, né? Acho que eu tenho envelhecido um pouco rápido. A tendência é a gente estar com muita esperança no país. Um governo que vem trabalhando de maneira altiva, um governo que vem trabalhando de maneira patriota, com amor ao país, renunciando muitas vezes renuncio minha vida para estar ali na missão, inclusive tomando muito puxão de orelha da minha noiva. Um beijo, Tamires, te amo, só para deixar registrado. Tá certo. Posso falar uma coisa? Claro. Olha só, sei que você está falando da sua família, então quando cuida da família é sinal que você gosta da gente. Sim. Que a família ela vem antes do próprio Estado e infelizmente a gente lida com gente que tem má intenção em Brasília e quer destruir a célula máter da sociedade. Infelizmente são os mesmos que também querem destruir a economia, querem destruir a sociedade porque tem projeto de poder e não projeto de país. Que você sabe melhor do que eu, que você está com esse povo sempre, né? Que, como é que fala? É uma coisa assim, bem delicadinha, igual um bebezinho recém-nascido, não é? Que você tem que saber como é que você vai mexer, não é? Sim, mas é necessário coragem também. Porque para entrar nesse meio político você tem que ter um pouquinho de doido. Isso. Eu tô com 60 anos, Jefferson, e eu digo uma coisa para você. Que você se saia bem em todas as áreas, inclusive na área, primeiramente, da sua família, que é o que torço para você, primeiramente também Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora. Amém. Então, quando a gente vê a família, porque a gente tem Deus no nosso coração e Nossa Senhora, que é nossa em tudo, né? Você sabe que ela... Então, o que acontece? Eu acredito que já deu tudo certo, tá? Isso aí. Valeu, minha amiga. Tá. Jucineide, valeu, minha amiga. Tá bom? Vem aí, Serginho Total. Tá, então, um beijão pra vocês aí. Valeu. Forte abraço, fica com Deus. Tá bom. Valeu. Também, que Deus te abençoe aí na tua caminhada. Muito obrigado. Te livre de todas as coisas que você sabe que é isso aí, meu joelhinho no chão, tá? Valeu, minha amiga. Tá bom? Um abraço. Valeu. Tá aí, Jucineide de Nova Iguaçu. Excelente. Vamos lá. Serginho Total, Chicote do Povo. Cadê a vinheta? Aí vem ele, Serginho Total, o Chicote do Povo. Se a gente quer um país diferente, se a gente não quer o nosso Brasil como estava na mão daqueles anteriormente, a gente tem que manter. Agora, infelizmente, os caras que mamam na teta, que tomam tudo, né, como tomaram no governo passado, né, e artista, a Lei Rouanet, que deixou muita gente rica, né, comprando até avião, eles são contra o atual presidente, que fechou a torneira de Carlos Rocha. É verdade. E eu estava conversando aqui, eu estou recebendo o Jefferson Viana, ele que é assessor parlamentar, e falando a respeito disso. E tocamos um assunto, né, o meu amigo Jefferson? Sim, a gente vem acompanhando o noticiário. O governador Wilson Lima, lá do Amazonas, assim, inclusive correligionário do senhor Wilson Witzel, sofrendo investigação da Polícia Federal pelos seus escândalos já de corrupção lá no Amazonas, que estão claramente vinculados ao desvio de recursos. A gente tem outros governadores
envolvidos nessa questão, o governador Carlos Moisés de Santa Catarina, o governador do Pará, Helder Barbalho, que inclusive vai ser filho do senador Jader Barbalho. E sobre, o Serginho falou envolvendo a ida de governadores, o senador Marcos Rogério fez a convocação e provavelmente na semana que vem o governador Wilson Lima, governador do Amazonas, ele deve estar lá com a bundinha dele no Senado, prestando esclarecimento sobre os casos acontecidos lá no estado do Amazonas, no estado tão sofrido, dos estados que vem sofrendo mais com a pandemia e com a fraudemia, né, como diz o deputado Márcio Alberto. Fraudemia. Ouviu, Serginho? Eu vi, parabéns, é tudo isso aí mesmo. Quero aproveitar, pedir aí o nosso amigo, né, para levar aí um grande abraço aí pro Jordi. Tenho um carinho muito grande pelo pai dele, meu querido amigo Carlinho, do Praia Clube São Francisco. Sim. Quando ele veio candidato a vereador a primeira vez, ele pediu até, conversou com a Celeste, né, que já teve 3 mandatos de vereadora, minha esposa, para dar uma força para ele, mas ele já tinha um outro compromisso, né, aí a gente não pôde ajudar. Manda um abraço lá pro Samuca e pro William. O papai dele, que é meu amigo, meu querido amigo do Praia Clube São Francisco, e mais, eu não tenho intimidade nenhuma, conheço até muito pouco, já fui até apresentado, né, ao Jordi, até aqui perto de casa, no Jeito do Mato, quando teve um aniversário do Salema aqui, antes da eleição, ele esteve aqui, inclusive o Carlinhos estava presente, também estava a galera toda, mas parabenizá-lo pelo excelente trabalho que ele vem fazendo como deputado, representando não só a nossa querida Niterói, da onde ele foi nascido e criado, mas também todo o estado do Rio de Janeiro. Parabéns aí pro Jordi, tá sempre metendo a cara na reta, sempre cobrando em prol dos menos favorecidos e sempre brigando pelo céu. Parabéns, irmão. Leva esse grande abraço aí pro nosso querido amigo Jordi. Abraço, forte abraço, vou mandar sim. O Jordi é um camarada sensacional, que vem dando a cara a tapa mesmo, e a gente vê o resultado dessa coragem, ouvindo elogio das pessoas, andando nas ruas e acompanhando o reconhecimento. O reconhecimento do nosso trabalho não há dinheiro nenhum que pague. É, isso que é importante. Mas, meu amigo Serginho Total, me fale lá, meu filho, tá preparado o feriado? Cara, quando tem alguém, né, aí a gente tem que elogiar, a gente elogia. Quando claro. Tem que cobrar, sabe que eu cobro mesmo, o chicote quando bate, doído bate mesmo, eu não faço média com ninguém, entendeu? Então o cara tá fazendo um trabalho brilhante, que merece todo o respeito nosso, principalmente em Niterói, que eu votou com ele também. Né, e eu quero lembrar aqui, cara, que o pai do Jairinho, né, o Coronel Jairo, ele tomou posse já, rapaz, como deputado, depois de 2 anos e 8 meses após ter sido preso. Ele tinha sido detido em 2018 na Operação Furna da Onça, que praticamente recomeçou de zero, como mostrou aí a imprensa e toda aí. E o novo deputado já participou aí de sessão na terça-feira e já está aí, já trabalhando, já está lá. Ele foi envolvido aí de negócio de propina aí de quase aí 2.800.000, mas o governador aí chamou um deputado para assumir a Secretaria de Governo, e ele era o primeiro suplente, assumiu, e ele faz um bom trabalho, independentemente do filho dele, que está em cana, né, aquele vagabundo, aquele abutre, que a gente vendo tudo que ele já fez até hoje, Carlos Rocha, dá nojo de pensar brincadeira. Cara como vereador e o povo votando nele, aonde ele tinha mulher, né, bicho, mas para poder usar os filhos para bater, dar porrada, pisar na barriga, que até, meu irmão, um tal de um fuque-fuque, nheco-nheco, segundo aqui uma ex-mulher dele, que ele não era chegado não, meu irmão. O negócio dele com mulher era mulher que tinha criança, para ele dar porrada na criança. Mas na hora, né, meu irmão, na hora do fuque-fuque, nheco-nheco, meu irmão, ele corria, segundo ela, tá? Segundo ela. Não era chegado aí uma chinela não, meu irmão, ele corria. O negócio dele para ficar sozinho com criança, também não abusava sexualmente não. Era dar porrada, pisar, chutar, bater com a criança na parede. Então, meu irmão, ele foi envolvido agora, mais de uma vez, com mais de um processo. Estou entrando na justiça agora também, ou já entrou, né, para ele indenizar também a família desses que eles prejudicou, e principalmente ao pai do Henri. Agora vai começar a mexer também num bolso desse canalha. Entendeu, meu irmão? Que quando ele tava com a rapaziada dele, né? Aquele esquema lá de Bangu, que a gente sabe como é que a banda toca lá com eles. Aquela
marca arrumada, ele fazia o que queria. Agora, quando chega lá dentro de uma cadeia, meu irmão, fica igual um manchá desmontando, molinho, vagabundo, safado, vai pegar uma cadeia arrumada e mais do que merecido, fazer covardia com crianças, é claro? Com certeza, quando ele chegar lá no xadrez, né? Quero ver ele batendo. O Jairinho tá na solitária até hoje, pô. Ele já tá. Mas só que ele tá separado, né, meu irmão? Ele tá separado. Mas é isso aí, meu irmão. Serginho, a Ledi de Almeida tá. Estou ouvindo o Serginho Total falando. Boa tarde, amigos. Ledi de Almeida de Itaboraí, lá da outra emissora que acompanha a gente. Um abração pra essa galera toda desse Rio de Janeiro aí, que curte a gente, que gosta da gente, né, Zé Carlos? Ledi de Almeida. Apreciou o nosso trabalho, não só na rádio como na televisão também, que em breve a gente vai estar de volta, se Deus quiser. E eu vou embora, meu irmão, que você está aí com um convidado aí especial, falando das coisas boas, que eu vou ficar aqui ligadinho ouvindo aí. Um abraço aí, mais uma vez, pro amigo, levar aí esse grande abraço aí pro Jordi, e que o nosso presidente lá tem esse apoio aí, com o apoio também do nosso pai maior, né, bicho, que é muita pressão contra, é muito ladrão, é muito vagabundo, é muito rato querendo voltar pro poder, meu irmão. É verdade. Ratos que pisam na bola, parentes vagabundos que querem mamar na teta de novo. Chico! É assim que a banda toca, compadre. É isso aí, Serginho Total, chicote do povo. Valeu, meu compadre. Valeu, o homem mete o chicote, vacilou o chicote e entrou, meu irmão. Verdade. Mas é necessário o papel da mídia. Isso é uma verdadeira papel da mídia, não é? É informar e falar o que está acontecendo no país, não é fazer militância como, infelizmente, alguns vêm fazendo. Tem muitos aí de rádio que só procuram rádio, e tem candidatas aí que estão fazendo rádio visando a eleição ano que vem. Para deputado que já saíram, tem uma grande rádio aí que tem uma mulher aí que vive malhando o presidente, só sabe malhar nele, não fala coisa, né? E para quê? Para depois, ano que vem, se candidatar. Não vou falar nem o nome dela, não vou nem, entendeu? Você não sabe publicidade. Quem é. Entendeu? Então é isso que quer. Vou ver aqui, que agora o último telefonema, porque já a hora já está passando, né? Conversei com o Cid. Alô, boa tarde. Boa tarde. Ô Zé, boa tarde, mas olha, não é o último telefonema, pelo amor de Deus, não fala isso pra mim, rapaz. É simplesmente a pessoa que está falando e depois não vai ter mais ninguém falando. Não, fala rapidinho que já estou no final do programa. Gostou da... Deixa eu fazer uma perguntinha pro nosso Jefferson. Fala. Eu gostei muito dele, gostei do desempenho dele. Cara tá bom. Gostei mesmo. Você sabe que eu gosto de pessoas que falam, que tem conteúdo naquilo que fala, e ele é um desses. Agradeço que tem conteúdo naquilo que fala. Congratulação. Ô Jefferson, deixa eu te perguntar uma coisa. Pergunta rápido, hein, Babá, por causa do tempo. Com certeza. Como o projeto do governo é um projeto de renovação nacional. Muito bem, ótimo, beleza, o Brasil precisa disso muito. Já está até ficando atrasado. Então, a reforma da parte administrativa, o que ela vai ser no sentido das mordomias que os grandão do funcionalismo público têm? Fala para o Brasil, que o Brasil quer te ouvir. Obrigado aí, querido. Parabéns para você. Valeu, Ribamar. Vou responder rapidamente sobre a reforma administrativa. Uma das principais pautas agora dentro da Câmara dos Deputados e do próprio governo Bolsonaro é fazer que o serviço público não seja mais um peso fiscal para o governo e para a população. A média de salário de um servidor público é de 4 vezes mais que a de um trabalhador do setor privado. E num país onde o Brasil tem um problema cultural muito grande. O que é esse problema cultural? A pessoa, quando sai da universidade, ela prefere fazer o concurso público a empreender. Isso é uma cultura errada. Tem até uma frase que diz que se o Bill Gates fosse brasileiro, ele teria começado a ou vender CD na Central do Brasil ou faria um concurso público. E a gente precisa mudar essa mentalidade. A gente precisa de, sim, bons servidores públicos, mas que tenham a vocação de trabalhar para o público. Porque o que a gente tem hoje são muitas das pessoas que estão lá
fazem o concurso, não têm vocação para aquilo, vão apenas pelo salário e não conseguem entregar um bom serviço porque não têm a vocação para isso. E a reforma administrativa vem para fazer que o serviço público seja mais enxuto, ofereça uma competitividade, um serviço melhor e que não tenha essa síndrome de Linneu que a gente tem hoje, que é onde a gente tem um servidor muito bom que não acaba sendo valorizado por razão de ter servidores em excesso que acabam tomando conta do serviço e não prestando ele de uma maneira muito eficiente. Meu amigo, agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Vamos marcar outra vinda aqui no programa, viu? Tem muita coisa pra gente falar. Fico à total disposição dos ouvintes da Rádio Tropical. Foi um prazer ser o convite do José Carlos, uma grande bandeira do Rádio Fluminense. E divulgar minhas redes sociais, @jeffersonviana.rj no Instagram e no Facebook. Vocês vão acompanhar um pouco do meu trabalho lá como assessor parlamentar, escrevendo artigo. E já posso adiantar novidades aí em breve aí. Quem sabe aí dentro do meio editorial. Forte abraço, fiquem com Deus e cuidem-se bem. Você começou a escrever no jornal agora, foi? Eu estreio no Boletim Liberdade, o site dos meus amigos Gabriel Menegali, Lucas Berlanza e Pedro Rafael. Eu já estava escrevendo lá de maneira esporádica, mas agora com coluna fixa no site. Ah, tá, coluna fixa? Sim, estreiei hoje. Estreou hoje? Estreiei hoje a coluna fixa. É mesmo? Bom, legal, né? Vamos falar do site? É o boletimdaliberdade.com.br, é o site que tem vários colunistas lá de muita capacidade. Eu tenho o prazer hoje de ter estreado com a coluna lá sobre política e sociedade. E reitero o pessoal que está acompanhando aí, seguir nas redes sociais, Facebook. Só botar lá Jefferson Viana, @jeffersonviana.rj, em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. De acompanhar um pouquinho do nosso trabalho, do que a gente vem desempenhando em prol do Brasil, do Estado